Capítulo 21. O orgulho da família Long. Jiang Chen não esperava que algumas palavras descuidadas dele iriam tomar proporções tão grandes. Todas as conversas do salão silenciaram. Vários pares de olhos fixaram em Jiang Chen na mesma hora. As pessoas que estavam presentes eram todos pesos pesados do reino oriental. E todos eles sabiam que o Duque do Dragão Ascendente sempre quis ter uma veia espiritual. Muitos sabiam que ele estava articulando um plano para tomar a veia espiritual do Duque de Jianghan. Julgando pela sua postura, Jiang Chen estava querendo declarar guerra? Ele queria começar uma disputa pública com o Duque do Dragão Ascendente? Jiang Chen estava ignorando tudo isso completamente. Ele puxou uma cadeira e sentou de uma forma descontraída. Ele deu uma olhada no corpo da princesa Jiru e disse: Me parece que você esteve bem ocupada nesses últimos dias. Nesse ritmo você não terá problemas para passar dos 16. Pelo menos 3 ou 4 pessoas derrubaram suas taças de vinho ao ouvir essas palavras. O choque causado por Jiang Chen deixou todos eles atordoados. As poucas pessoas no salão que não sabiam quem era Jiang Chen começaram a cochichar com quem estava do lado. Aquele garoto era de qual família? Isso foi simplesmente muito corajoso. Apesar de tudo, essa ainda era a princesa. E sentada ao lado da princesa Jiruo estava a sua tia, Princesa Guyu. O seu rosto já estava escurecendo de desaprovação. Quando perceberam quão feia estava a expressão da princesa Guyu, a maioria das pessoas não ousou nem mesmo olhar para a mesa. Todos sabiam que a princesa Guyu era um grande gênio do Dao marcial. Ela era uma pessoa de grande influência e que detinha um verdadeiro poder no reino oriental. O terceiro líder do Salão da Cura estava presente. Ele também viu o Duque de Tianshui, que tinha se estapeado no outro dia. Era evidente que o Duque de Tianshui estava se comportando hoje. Ele manteve tudo em segredo. Se ele estivesse agindo como antes, ele certamente teria ofendido Jiang Chen e teria tentado tornar ainda mais difícil a vida da família Jiang. Entretanto, tanto o Duque de Tianshui quanto o seu herdeiro estavam estranhamente quietos. O Duque de Tianshui ainda estava assombrado com o que tinha acontecido na mansão de Jianghan. Apesar dele não ter tomado a iniciativa, ele ainda ficava feliz ao ver outras pessoas reprimindo a família Jiang. As outras pessoas não sabiam sobre o acordo entre Jiang Chen e Dong Fanglu, por isso não se seguravam e reprimiam abertamente a dupla de pai e filho. Na verdade, alguns herdeiros foram na direção de Jiang Chen no exato momento em que ele pretendia perguntar como estava a saúde da princesa Jiruo. O líder do bando era o herdeiro de Bai Hu, Bai Zhanyun. Jiang Chen, você sabe que dia é hoje? A expressão de Bai Zhanyun era de pura indignação. Hoje é o aniversário de 16 anos de Longjukshu. Como você ousa dizer que esse lugar é imundo? Eu ordeno que você se desculpe agora. E eu, Hong Tiantong, ordeno que você se desculpe com o anfitrião e com os outros convidados em nome do Ducado de Juniao. Ao invés de incitar os outros a brigar, Hong Tiantong resolveu tomar a iniciativa. Era óbvio que Hong Tiantong não estava disposto a deixar Bai Zhanyun ficar com toda a glória por bajular e defender Longjukshu nessa situação. Esses dois tinham um grande apoio. A força dos 108 duques variava e mudava com alguma frequência, mas os 4 maiores duques sempre mantiveram a mesma posição. Não importava por qual mudança o reino passasse, as posições deles eram completamente estáveis. O Duque do Dragão Ascendente era o primeiro colocado, o Duque de Baihu o segundo, Juniao em terceiro e Xuanwu em quarto. 2 herdeiros dos 4 maiores ducados tomaram a iniciativa e trouxeram alguns outros herdeiros com eles. Eles tentaram cercar Jiang Chen com uma aura agressiva. Jiang Chen manteve a postura e não teve nenhuma mudança na sua expressão. Ele apenas olhou para Hong Tiantong e perguntou: Você me ordena? Podemos dizer que sim. Hong Tiantong respondeu arrogantemente. Jiang Chen deu uma leve batida na testa e deu um leve sorriso enquanto se virava para a princesa Goyu. Princesa Goyu, ele faz parte da sua família real? Os duques têm o poder de dar ordens uns para os outros? Se eu me lembro corretamente, apenas a família real tem o poder de dar ordens aos duques. Ou eu estou enganado? Ele olhou preguiçosamente e gargalhou para Hong Tiantong. O herdeiro de Juniao, não é? Quando o seu sobrenome se tornou Dongfang? Por que você não faz um grande discurso sobre esse grande evento? Você deveria ter nos avisado com antecedência para que estivéssemos preparados. Hong Tiantong estava numa posição superior e agressiva há apenas um segundo. E agora, ele estava completamente sem palavras para refutar as perguntas de Jiang Chen. Ele estava tão atordoado quanto uma estátua. E você, Bai Zhanyun, não é? Se eu me lembro bem, essa já é a terceira vez que você vem me provocar. Eu não estava querendo me rebaixar até o seu nível antes. Mas agora, qual o significado de você vir balançar seus braços aqui dizendo que esse lugar não é imundo? Você é cego? Você não está vendo a princesa sentada aqui? Você entende alguma coisa de etiqueta? Gritando e pulando na frente da princesa.
Você tem alguma noção de decoro? E os outros? O que vocês querem? Acompanhando esses dois idiotas para passar vergonha? Vocês estão querendo dizer para todo mundo que não tem mais a necessidade de esconder os seus corações revoltosos? A repreensão constante de Jiang Chen fez com que todos os herdeiros ficassem sem palavras, o rosto vermelho de vergonha e com a mente completamente em branco. Eles queriam responder de volta, mas não sabiam o que dizer. Bai Jianyun estava tremendo de raiva. Você, Jiang Chen, sua mãe, você está cuspindo sangue pela boca. A sua mãe não cospe sangue pela boca? Se a sua mãe não cuspiu sangue, de onde você rastejou? Ou você é algum fedelho que o seu pai achou na rua? Quando se tratava de discussões e xingamentos, Jiang Chen tinha uma carreira de milhões de anos na sua vida passada. A sua língua afiada já tinha xingado e insultado tudo que existe abaixo dos céus. Esses palhaços não tinham a menor chance. Mas a princesa Ziruo não entendeu as últimas palavras de Jiang Chen. Ela puxou a manga dele com o rosto cheio de inocência. Irmão Jiang Chen, o que a mãe dele cuspir sangue tem a ver com ele ser achado nas ruas? Veja bem, Era a vez de Jiang Chen ficar atordoado. essa questão não é para crianças. Você irá entender quando crescer e se casar. A princesa Guyu também estava perplexa. Ela achava que Jiang Chen estava xingando aleatoriamente e não fazia ideia do que ele queria dizer. Mas após essa explicação dele, ela se lembrou das cenas de um parto. Aquilo não era literalmente cuspir sangue? O olhar de Guyu estava cheio de intenção assassina quando ela chegou nessa conclusão. Então ela pensou. Esse maldito Jiang Chen, ele vai acabar corrompendo Ruoer se ele passar mais tempo perto dela. Ela decidiu aliviar a sua raiva em Bai Jianyun e Hong Qiantong. Os dois ainda estavam estupidamente parados na frente dela. Ela bateu a mão na mesa. Vocês dois, o que vocês ainda têm para dizer? Vocês ainda possuem alguma decência ou nobreza? A atmosfera do salão pirou quando a princesa Guyu perdeu a paciência. Ela não era uma pessoa qualquer. Muitas vezes as atitudes dela representavam as atitudes do próprio rei. Neste exato momento, a alta gargalhada do Duque do Dragão Ascendente soou. Senhoras e senhores, por favor se acalmem. É raro termos tantos de vocês presentes e acontece que hoje é o aniversário de 16 anos da minha filha caçula. Eu convidei a todos, primeiro, para comemorar o aniversário da minha filha e segundo, para compartilhar uma ótima notícia com vocês. Oh, Vossa Excelência? Que grande notícia é essa? Você manteve todos nós no escuro? Sim, Vossa Excelência, fale. Nós não aguentamos mais esperar. Haha, não tenham tanta pressa, pessoal. Me parece que eu consegui esconder as notícias muito bem. Eu não devo mais fazer isso. Para ser sincero, essa é uma grande notícia e uma grande felicidade para todo o Reino Oriental. Minha filha Jushui, graças à sua constituição inata da Fênix Azure, atraiu a atenção de um mestre oculto e foi escolhida como discípula pessoal dele. O mestre virá pegá-la para fazer parte da Seita do Sol Roxo logo após o teste do dragão oculto. O quê? Seita do Sol Roxo? Ela é a mais forte das 4 grandes seitas dos 16 reinos. Todos os mestres ocultos são equivalentes aos pesos pesados da seita. Quem poderia imaginar que Long Jukshui teria tanta sorte? Meus parabéns! Uma constituição inata da Fênix Azure é realmente incrível. Esse tipo de notícia deveria ser celebrado por todas as outras terras. Felicidades! Vossa Excelência, o futuro do Ducado do Dragão Ascendente é realmente cheio de riquezas e glórias. Naquele momento, todos os tipos de congratulações foram despejados com uma grande enchente de bajulações. Long Xiaofeng estava calmo. Ele já tinha planejado tudo isso há muito tempo. Ele não estava nada surpreso com toda a comoção. Sinceramente, o peso pesado da Seita do Sol Roxo já tinha decidido que Jushui seria a discípula no momento em que ela nasceu. Mas eu sou uma pessoa discreta, e para evitar transtornos no crescimento e na infância da minha filha, eu mantive esse segredo. Mas agora que ela já tem 16 anos, não há mais necessidade de esconder essa notícia. As palavras de Long Xiaofeng carregavam um orgulho imenso. Como algo assim poderia ser chamado de discreto? Então nada mais abaixo dos céus poderia ser chamado de extravagante. Não é que Long Xiaofeng tivesse evitado falar sobre esse assunto, mas na verdade, ele não ousava. Quando Long Jukshui nasceu, um estranho fenômeno apareceu no céu. Um grande arco-íris apareceu no céu, onde uma lendária fênix estava dançando na chuva. Todos os pássaros na terra abaixaram a cabeça em sinal de respeito e ficaram assim por um longo tempo.
Era verdade que um elder da seita do Sol Roxo percebeu o fenômeno e supôs que o Ducado do Dragão Ascendente tinha dado à luz a uma constituição inata da Fênix Azure. Ele não tinha colocado o pé fora da seita em muitos anos, mas assim que amanheceu, ele correu para o Ducado do Dragão Ascendente e estabeleceu logo uma relação de mestre e discípulo. Exceto que não existe perfeição absoluta nesse mundo. Ter uma constituição da Fênix Azure implicava em ter uma energia extremamente yin no corpo. Se essa energia maligna não fosse expelida, então a pessoa não viveria nem até os 30 anos, fazendo assim com que toda essa conversa de gênio com um potencial infinito fosse tão tangível quanto as nuvens. Long Xiaofeng esteve se dedicando por completo nos últimos dias, e finalmente conseguiu expelir toda a energia maligna em Long Juxie. Dessa forma, não tinha mais nenhuma restrição para a sua constituição da Fênix Azure. Nessa mesma época, o Elder da seita do Sol Roxo enviou uma mensagem informando que Long Jushui entraria oficialmente para a seita em meio ano. E a primeira reação que Long Xiaofeng teve ao receber essa notícia foi a de anunciar para todo o reino. Era impossível para Long Xiaofeng perder essa oportunidade de ouro de aumentar a imagem da sua família e se mostrar superior a todos os duques, ministros e oficiais. Por isso ele convidou a todos para o banquete. Até mesmo a grande princesa Guyu não foi exceção. Nesse momento, Long Juxu estava em pé ao lado do pai, como uma fênix, suprema e orgulhosa. Ela estava tão imponente que algumas pessoas nem mesmo ousavam olhar para ela. Até mesmo para um grande poder como a seita do Sol Roxo, a constituição da Fênix Azure era um talento raro. Assim, Long Juxue tinha ainda mais razões para se orgulhar. Os olhares de Bai Zhanyun e de Hong Tiantong estavam travados em Long Juxue. Dava para ver desejo e adoração nos olhos deles. Jiang Chen finalmente entendeu o significado de evento fortuito que estava no seu convite. Uma constituição da Fênix Azure? Jiang Chen buscou sobre isso em suas memórias, se lembrando de todos os diversos tipos de constituições que existiam no vasto mundo do Dao marcial. Mas no caminho do Dao marcial, não importava o quão grande fosse o potencial de alguém, se essa pessoa não tivesse o coração e a determinação necessários para trilhar o caminho do Dao marcial, não serviria de nada. Mas no fim do dia, até mesmo uma constituição da Fênix Azure não significa muita coisa aos olhos de Jiang Chen. Na sua vida passada, Jiang Chen tinha visto uma infinidade de grandes talentos com um enorme potencial, e viu também a maioria deles fracassar. Capítulo 22. Você pensa que é incrível? Destruído com um golpe. A atmosfera do banquete estava fervorosa. Até mesmo a princesa Guyu tinha uma expressão solene no rosto. Apesar de parecer ser indiferente à situação, o seu coração ainda estava em choque. Afinal de contas, não era algo bom para a família real esse grande aumento de poder da família do primeiro duque. Especialmente essa Long Juxue. Se ela realmente entrar na seita do Sol Roxo, o seu desenvolvimento será ilimitado. Apesar da princesa Guyu ser chamada de grande gênio do Dao marcial no Reino Oriental, ela nunca conseguiu chamar a atenção de nenhuma grande seita ou de algum mestre recluso do mundo mundano. Jiang Chen era extremamente observador, e com apenas um olhar, ele pôde perceber todos os dilemas internos da princesa Guyu. Ela é apenas alguém com um pouco mais de talento e nada além. O caminho do Dao marcial é como escalar um abismo. Aqueles com um potencial melhor apenas acabam por escalar um pouco mais rápido do que os outros. Se eles cometerem um erro ou a mão escorregar, eles também irão cair e se espatifar no chão. Tudo isso é em vão se a pessoa só tem talento e não possui a determinação correta. A sua voz não era alta. Parecia que ele estava apenas murmurando algo para si ou explicando algo para a princesa Ziru. Mas aqueles que ouvissem essas palavras com o coração iriam compreender os seus sentimentos. Uma luz estranha apareceu nos olhos da princesa Guyu quando ela ouviu essas palavras. O seu olhar passou através do rosto de Jiang Chen, e ela pensou que esse moleque de língua afiada não fosse tão desprezível no fim das contas. Não, como eu poderia apenas perdoar esse moleque assim tão fácil? A princesa Guyu logo reprimiu qualquer traço de boa vontade para Jiang Chen. Jiang Chen se espreguiçou e fez beicinho. Então, o que tinha para se vangloriar já foi dito, e o que tinha de grandiosidade já foi demonstrado. Isso deveria ser o suficiente, não é? Eu estou tão faminto que o meu peito já está tocando as minhas costas. Quando é que a comida vai ser servida? Ele não suprimiu a sua voz quando disse isso. Suas palavras soaram como uma reclamação descontente de um jovem mauricinho. Mas quando foi dito nessa ocasião, os convidados ficaram bem irritados. Long Xiaofeng pretendia dar um longo e eloquente discurso, mas não conseguiu continuar após ouvir essa reclamação tão alta e inesperada. Mas o que ele poderia fazer?
Ele não poderia simplesmente arrastar Jiang Chen para fora e bater nele. Esse Jiang Chen nunca soube o momento certo de falar. Para alguém que ousou peidar nos ritos do culto celestial, falar esse tipo de coisa idiota fora de hora realmente fazia o seu estilo. O Duque do Dragão Ascendente se sentiu mais aliviado depois de pensar isso. Esse garoto nasceu com problemas mentais, mas é algo bom. O Duque de Jianghan terá muitas dificuldades para se manter com um filho tão inútil. Deverá ser mais fácil de convencer ele a ceder a terra mais tarde. O descontentamento de Long Xiaofeng foi embora completamente depois de uma rodada de alto conforto. Ele gargalhou. Sim. Me desculpem por manter todos esperando. Vamos começar o banquete. Todos fiquem à vontade, por favor, comam, bebam. Entretanto, Long Jushui estava encarando Jiang Chen e um sorriso maligno se formou no seu rosto enquanto ela se lembrava do que tinha acontecido no Salão da Cura. Esperem, a casa raramente fica tão cheia e ainda mais com a presença dos organizadores do teste do dragão oculto. Há tantos herdeiros aqui presentes, por que não nos divertimos um pouco? Vamos demonstrar as nossas habilidades como forma de entretenimento no banquete. Era óbvio pelo tom de voz de Long Jushui que ela já tinha tomado para si a identidade de discípula da seita do Sol Roxo e já tinha elevado o seu status para maior do que os próprios organizadores do teste do dragão oculto. Que sugestão maravilhosa. Haha, muito bom. Se nós exibirmos as nossas habilidades na frente da senhorita Long Jushui, quem sabe ela não escreve uma carta de recomendação para a seita. Isso faz muito sentido. Me parece que realmente devemos nos esforçar para mostrar nosso talento para a senhorita Long Jushui. Graças à sua vida passada, Jiang Chen tinha uma intuição muito afiada. Quando ele sentiu o olhar de Long Jushui sobre ele, ele já tinha percebido que seria um alvo. A princesa Guyu era tão sensitiva quanto Jiang Chen. Apesar dela não saber o porquê de Jiang Chen e Long Jushui estarem numa situação conflituosa, mas como ela não iria compreender a situação, Long Jushui nem mesmo se preocupou em esconder as suas intenções. Ela deu um chute em Jiang Chen por debaixo da mesa e sussurrou para ele. Moleque, cuidado. Long Jushui está armando para você. Jiang Chen ficou um pouco surpreso. Desde quando a princesa Guyu se preocupava com o seu bem-estar? Ela não queria mais espancá-lo? Ele colocou uma fruta na boca despreocupadamente e sorriu indiferente. Porque ela me faria de alvo. Como poderia um bom pra nada como eu ser uma ameaça para uma constituição inata superior? Guyu se sentiu extremamente desgastada após ver como Jiang Chen estava indiferente. Você entenderá o poder de Long Jushui quando ela lhe fizer de palhaço mais tarde. Long Jushui deu uma risadinha e falou para a mesa de Bai Jianyun. Irmão Bai e irmão Hong, me parece que mais cedo vocês tiveram um desentendimento com o herdeiro de Jianghan Jiang Chen. Por que não aproveitam essa oportunidade para se conhecerem melhor? Nós, praticantes do Dao marcial, erradicamos inimizades com um sorriso. Todas as relações são construídas através dos punhos, vocês não concordam? Bai Jianyun estava maravilhado com essas palavras e rapidamente saltou da mesa. Sim, senhorita Jushui. Faz total sentido. Você apenas forma uma verdadeira amizade depois de uma briga. Jiang Chen, o que você me diz? Que tal nos conhecermos melhor agora? Irmão Bai, eu, da família Hong, também gostaria de conhecer Jiang Chen. Por que não me deixa ir primeiro? Você dois, meus irmãos mais velhos. Vocês são os herdeiros dos 4 grandes ducados. Vocês não vão tirar os nossos deveres, não é mesmo? Eu, Yang Yimin, sou fascinado pelo irmão Jiang Chen há muito tempo. Esses companheiros ficaram muito entusiasmados com essa tolice quando ouviram Long Jushui falar que amizades se formam através da troca de golpes. Eles finalmente tinham uma boa desculpa para bater e humilhar Jiang Chen. Essa era uma oportunidade de ouro. Neste exato momento, os duques estavam celebrando com o Duque do Dragão Ascendente. Sim. O tempo irá passar para nós e será a vez da nova geração assumir os nossos lugares. Essa é uma ótima oportunidade para os nossos herdeiros se conhecerem através da força. Isso vai aumentar o ânimo deles para que se dediquem mais ao Dao marcial no futuro. Pelo menos 10 duques se juntaram para apoiar essa ideia. Yang Yimin era extremamente orgulhoso e arrogante. Ele andou até Jiang Chen e juntou as mãos em um gesto zombeteiro. Jiang Chen, nós tivemos um mal-entendido mais cedo. Por que não trocamos alguns golpes para nos conhecermos melhor? Talvez até possamos nos tornar amigos após a luta. Ele finalmente teve a oportunidade de provocar Jiang Chen abertamente. Jiang Chen suspirou resignado e jogou fora algumas nozes que estavam na sua mão. Ele respondeu indiferentemente. Yan Yiming, não é? Se eu fosse você, eu não colocaria o meu pescoço em jogo dessa forma. Com a sua posição e potencial, você não está destinado a ser a estrela dessa noite. Então por que se incomodar em pavimentar o caminho dos outros? Se você der um passo em falso, você só irá passar vergonha. Passar vergonha? Yan Yimin riu de forma arrogante. Jiang Chen, fale diretamente se você estiver com medo. Se você estiver disposto
disposto a abaixar sua cabeça e rastejar no chão pedindo perdão, talvez eu possa considerar te perdoar. Pedir perdão? Jiang Chen se levantou preguiçosamente. Eu, Jiang Chen, não sei nem como se escreve a palavra perdão, mas você irá descobrir quão errado você está. O que você disse antes? Uma troca de golpes? Então vamos lá. Jiang Chen escolheu um lugar vazio qualquer no salão. Hehe! Continue fingindo, Jiang Chen. Um mero 3 meridianos de Ki verdadeiro que ousa dar um passo à frente. Eu devo admirar a sua coragem. Yan Yiming andou orgulhosamente até onde Jiang Chen estava. A cada passo que ele dava, sua aura aumentava, colocando uma pressão esmagadora de 6 meridianos de Ki verdadeiro. Pare de fazer tanto barulho e perder tempo. Se você quer me atacar, se apresse e venha logo. Você acha que é fácil ficar com fome por tanto tempo? Jiang Chen não se importou com a postura de Yan Yiming. Jiang Chen, você finge ter um ás na manga, enquanto você é apenas um praticante iniciante com 3 meridianos de Ki verdadeiro? Você está pedindo pra morrer? Engula o meu punho! Como era uma troca de golpes amistosa na frente da princesa Guyu, Yan Yiming não usou as habilidades tradicionais da sua família, mas ele usou a técnica da palma da nuvem ametista, do método do Ki oriental ametista. 6 meridianos de Ki verdadeiro era o nível mais alto do reino intermediário. Quando ele usou a força dos seus 6 meridianos combinados com a magnífica onda energética da sua palma, sua aura era tão poderosa que pequenas pedras ao seu redor viraram poeira. Yan Yiming saltou. O seu corpo era tão leve quanto uma pena. Uma aura roxa emanava entre os movimentos de sua palma e várias pós-imagens apareceram. Elas eram como várias flores etéreas desabrochando e flutuando até o chão em celebração. Essa visão deixou os espectadores maravilhados. As sombras do seu ataque preenchem o céu como pássaros voando pelo gramado. Quem poderia imaginar que Yan Yiming iria praticar a palma da nuvem ametista para o pico do reino excelente? Isso é incrivelmente raro. O herdeiro de Yanmen corresponde à sua reputação. Não é à toa que ele está classificado entre os 10 melhores. Aplausos soaram por todos os lados naquele momento. Até mesmo Bai Jianyun e Hong Tiantong olharam para Yan Yiming com seriedade, reconhecendo a sua demonstração de habilidade. Os níveis de treinamento deles estavam no mesmo patamar, apenas ao julgar pela demonstração da palma da nuvem ametista. Yan Yiming realmente tinha alguma habilidade. Como Jiang Chen ousa bater de frente com apenas 3 meridianos de Ki verdadeiro? Bai Jianyun estava queimando de vontade de ver Jiang Chen ser espancado até se desfazer em sangue. Cercado pelas sombras das palmas que preenchiam todo o ar, Jiang Chen era como uma canoa, solitária, derrapando entre as correntes. Não parecia haver uma maneira com a qual ele pudesse evitar ser engolido pelas sombras. Um sorriso vitorioso já estava estampado no rosto de Yan Yiming, e foi nesse momento que Jiang Chen fez o seu movimento. Jiang Chen simplesmente se moveu levemente para a frente. A princesa Guyu estava assistindo à luta sem muita expressão, e foi esse pequeno passo de Jiang Chen que fez uma luz brilhar em seus olhos. Isso foi porque Jiang Chen se moveu com extrema precisão e pousou exatamente no lugar onde a aura de Yan Yiming estava mais fraca, no lugar onde os ataques dele tinham a maior dificuldade de acertar. Essa era uma pequena abertura, e ainda assim, era como se Jiang Chen tivesse previsto isso, e deu um passo maravilhoso quando Yan Yiming pulou para cima dele. Naquele momento, Jiang Chen levantou o seu braço e apontou com o dedo, fazendo esse simples movimento com a mão. Um som perfurante cortou através do ar, como um meteoro cortando o céu. As pessoas não sabiam de onde o som vinha e nem para onde estava indo. Um grito agonizante soou em seguida e todas as sombras começaram a se dispersar como folhas murchas. O corpo leve de Yan Yiming de repente acelerou para o chão numa queda brusca. Foi um impacto grande e seco, como um peso morto. Foi um impacto tão forte que todo o chão do salão tremeu levemente. Esse impacto fez com que todos os espectadores sentissem inconscientemente uma dorzinha no osso. Jiang Chen bateu despreocupadamente a poeira das mãos e suspirou. Para alguém que desprezava tanto os meus 3 meridianos de Ki verdadeiro, eu realmente esperava mais. Mas quem iria imaginar que você seria destruído com um único golpe? Bah, decepcionante, muito decepcionante. Silêncio. Um extremo silêncio reinou. Naquele momento, ficar quieto era a única reação possível. Capítulo 23. A recomendação da princesa Guyu. Sim, um estranho silêncio tomou conta do salão. O salão estava cheio de grandes praticantes do Dao marcial. Entre os duques, quais deles não eram pesos pesados? Mas agora, nem mesmo eles tinham certeza do que eles tinham visto naquele instante. Era Yan Yiming que estava com vantagem, e ele estava finalizando Jiang Chen.
Jiang Chen apenas tinha feito 2 movimentos na luta inteira. Ele tinha dado um passo para frente e tinha levantado o seu braço uma vez para perfurar seu oponente com o dedo. Eram 2 movimentos simples, mas era como se um raio tivesse atingido Yang Yiming e feito ele cair como um peso morto. Era uma cena extremamente cômica. Se eles não tivessem brigado mais cedo, todos iriam pensar que Yang Yiming estava fingindo tudo com Jiang Chen, mas não parecia ser o caso. Yang Yiming obviamente queria humilhar Jiang Chen, mas no fim, ele foi humilhado. Naquele momento, todos no banquete estavam se perguntando o que e como aconteceu. Aqueles que eram amigos do Duque de Jianghan adoraram o resultado, enquanto os que estavam do lado do Duque do Dragão Ascendente estavam completamente perplexos. Alguns começaram a pensar que Jiang Chen era na verdade um lobo na pele de um cordeiro. Será que ele estava fingindo ser um bom pra nada esse tempo todo? Mas a grande maioria era neutra, e eles estavam ali apenas para ver um grande show. Mas obviamente, eles estavam atordoados com a estranha reviravolta que eles tinham acabado de presenciar. Essas pessoas neutras estavam todas à vontade. Estavam apenas assistindo ao show, sem medo das consequências ou de acidentes. A princesa Gu Yu era a mais surpresa. Quando Yang Yiming começou a demonstrar o seu golpe no pico do Reino Excelente, ela quis impedi-lo e acabar com a troca de golpes. Ela não teve a chance de interferir antes que a situação mudasse completamente. Nesse momento, a princesa Gu Yu não se importava se Yang Yiming tivesse sido espancado até a morte e já tinha esquecido até da palma da nuvem ametista no pico do Reino Excelente. Ela tinha apenas uma coisa fixada na sua mente, e era o misterioso movimento de Jiang Chen. A princesa Gu Yu estava bem familiarizada com as origens da agulha do soberano Dongfang. Essa era a outra técnica do método do Qi oriental ametista. Entretanto, a princesa Gu Yu era incapaz de compreender os mistérios por trás do golpe de Jiang Chen. A agulha continha incontáveis enigmas e concentrava toda a essência da vida do Dao marcial em um único ponto. Quantidade superior de meridianos de Qi verdadeiro, reinos iniciantes e avançados, nada disso importava naquele momento. Para a princesa Gu Yu, aquela agulha demonstrava a verdadeira essência do Dao marcial. Aquela agulha deu a ela um sentimento incompreensível. Como uma agulha poderia ser tão sobrenatural? Esse moleque, isso tudo foi coincidência? Gu Yu percebeu que ela não compreendia Jiang Chen tão bem quanto ela imaginava. Ela não acreditava que aquilo tinha sido um acidente ou uma coincidência. Mas se aquilo não foi coincidência, então, como um almofadinha desses poderia demonstrar uma agulha tão profunda e poderosa? Alguém finalmente quebrou o clima. Bai Jianyun se levantou. Jiang Chen, você trapaceou? Yang Yiming é um praticante de 6 meridianos e você apenas um de 3. Como você poderia derrotá-lo com apenas um movimento? O tom de voz de Jiang Chen foi extremamente inocente. Você deveria fazer esse tipo de pergunta idiota pra ele. Foi ele quem apanhou de um mísero 3 meridianos de Qi verdadeiro. Eu não sei nem como consolá-lo. Você só pode ter trapaceado. Eu, Bai Jianyun, irei brincar com você. Bai Jianyun, o herdeiro de Baihu, era um praticante com 8 meridianos de Qi verdadeiro, no reino avançado de Qi verdadeiro. Esse era um gênio em um nível completamente diferente de Yang Yiming. Jiang Chen nem mesmo piscou e estava prestes a falar quando a princesa Gu Yu se levantou. Esperem, os herdeiros que estão participando do teste do dragão oculto estão livres para trocar golpes aqui, mas será uma perda para a competição se qualquer um dos herdeiros acabar ferido. Desde que vocês estão dispostos a se qualificar baseando apenas na força, eu tenho uma sugestão como organizadora principal da competição. Dessa forma, será possível determinar o talento dos seus meridianos sem que ninguém tenha que sair ferido. Qual grande sugestão a princesa Gu Yu tem? A princesa Gu Yu é a organizadora principal do teste do dragão oculto e gasta tanto tempo e esforço nisso. A princesa possui a nossa admiração e respeito. Comentários bajuladores soaram por todos os lados. Afinal de contas, não importava o quão importante o Duque do Dragão Ascendente era. Ele ainda era um duque. A princesa Gu Yu era a representante da família real. Na situação atual, o número de pessoas dispostas a abaixar a cabeça para a família real era muito maior do que aqueles que estavam ao lado do Duque do Dragão Ascendente. A princesa Gu Yu disse suavemente: A família real pretendia defender a prática do Dao marcial no teste do dragão oculto. Todos os herdeiros aqui presentes já praticaram o método do fundador do Reino Oriental, Qi Oriental Ametista. Eu proponho que cada herdeiro aqui presente suba no palco e demonstre as 2 técnicas que acompanham o método, a agulha do soberano Dongfang e a palma da nuvem ametista. Como organizadora principal do teste do dragão oculto, eu posso participar como juíza para determinar a profundidade do Dao marcial de cada um e em qual reino de treinamento estão as suas habilidades. Princesa Gu Yu realmente merece o título de
de princesa real. A sua sugestão é maravilhosa. Não haverá derramamento de sangue e nós poderemos ver quem é superior. Essa sugestão é realmente boa. Esse velho duque aprova. Era impossível para qualquer um dos duques se opor à princesa Guyu. Ir contra ela era ir contra a família real. Eles provavelmente iriam sofrer com uma morte horrível no teste do dragão oculto. Jiang Chen deu com os ombros. Então ele se virou para Bai Zhanyun. Parece que você tem mais sorte do que Yan Yiming. O rosto de Bai Zhanyun escureceu. O que você quer dizer? Como eu não devo te chamar de idiota, eu tenho que soletrar para você tudo o que eu digo. Você não entendeu? Então pare e reflita sobre isso se você realmente não entendeu. Jiang Chen ignorou completamente Bai Zhanyun depois disso e foi direto para o seu assento. A princesa Jiruo sorriu. Irmão Jiang Chen, você estava realmente incrível agora há pouco. Você acha mesmo? Eu acho também, haha. Jiang Chen estava com um ótimo humor e deu um olhar significativo para a princesa Guyu. Eu apenas não queria ver ninguém ferido antes dos testes do dragão oculto. Eu não estava te protegendo. Não pense demais sobre isso. Eu acho que é você quem está pensando demais. Gargalhou Jiang Chen. Você não consegue ver que eu estou irritado com você? Esse Bai Zhanyun tem me provocado diversas vezes, e eu finalmente iria ter uma boa oportunidade para espancá-lo. Você estava tentando proteger ele? Guyu estava completamente sem palavras. Em seus pensamentos... Esse moleque é ridículo. Ele não sabe que sendo um praticante do reino avançado, Bai Zhanyun pode esmagar um praticante inicial com apenas um soco? Ela o amaldiçoou internamente. Essa princesa estava obviamente lhe protegendo de ser espancado até a morte com um único soco de Bai Zhanyun, seu moleque desgraçado e ingrato. Com a proposta da princesa Guyu e o apoio dos que estavam no comando, parecia que o banquete seria adiado mais uma vez. Todos os herdeiros estavam animados e empolgados para demonstrar tudo o que sabia no palco da mansão do dragão ascendente. Todos eles queriam aproveitar essa oportunidade para ganhar um pouco de fama. A voz da princesa Guyu soou, tão clara e fria quanto Jade. Pessoal, muitos herdeiros estão reunidos aqui hoje. Como organizadora principal do teste do dragão oculto, eu gostaria de tirar vantagem dessa oportunidade para analisar o desenvolvimento e a profundidade do método do Ki oriental ametista de cada um. Não se segurem e me mostrem os seus potenciais, as suas compreensões e os seus talentos. Sinceramente, todos os herdeiros já estavam dispostos a ir com tudo mesmo sem o incentivo da princesa Guyu. Quem iria querer perder a oportunidade de demonstrar as suas habilidades e impressionar a organizadora principal do teste do dragão oculto? Todos os métodos e habilidades do Dao marcial eram divididos nos reinos inferior, hábil, excelente, perfeição e grande perfeição. Sob a supervisão pessoal da princesa Guyu, muitos herdeiros se apressaram para se apresentar. Era preciso admitir, nenhum dos herdeiros era medíocre. Todos os que ousaram pisar naquele palco tinham um bom potencial e estavam bem confiantes no nível de entendimento deles. Jiang Chen cerrou seus olhos quando ele sentou na beira do palco. Ele tinha uma feição de quem não estava prestando a menor atenção em tudo isso. Vez ou outra, ele comia uma noz ou contava alguma piada para a princesa Jiruo. Era óbvio que ele não estava achando grande coisa das apresentações. Entretanto, um herdeiro chamou a atenção de Jiang Chen. Esse jovem herdeiro tinha um físico bem construído e tinha passos firmes. Ele era o herdeiro do ducado de Hubing Yue, e um dos melhores amigos de Jiang Chen. Jiang Chen estava internamente resignado enquanto ele olhava Hubing Yue subir no palco. Com o seu temperamento e características, nem a etérea palma da nuvem ametista e nem a imprevisível agulha do soberano Dongfang eram viáveis para ele. Portanto, Jiang Chen estava surpreso ao ver Hubing Yue tomar a iniciativa de subir no palco. O que surpreendeu a todos foi ver um herdeiro de um ducado que está classificado no nível intermediário ter uma base forte do Dao marcial. 7 meridianos de Ki verdadeiro rugiram com força, demonstrando o seu poder de reino avançado de Ki verdadeiro. Isso deixou até mesmo Jiang Chen atordoado. Era preciso saber que Yan Yiming, que era um herdeiro classificado entre os 10 melhores ducados, tinha apenas 6 meridianos de Ki verdadeiro. Mas o ducado de Hubing estava numa posição delicada entre o meio e os últimos classificados. Será que o herdeiro de Hubing fará com que o ducado dele se eleve até os 10 melhores no teste do dragão oculto? 7 meridianos de Ki verdadeiro era realmente extraordinário. Entretanto, a palma da nuvem ametista parecia faltar um pouco de significado e elegância quando Hubing Yue a demonstrava. Hubing Yue, isso era a palma da nuvem ametista? Isso só serve para cortar lenha. A palma da nuvem ametista é a personificação da elegância. Esse Hubing Yue
parece um fazendeiro cortando mato. Eu não posso mais assistir isso. Algumas pessoas que estavam assistindo começaram a zombar dele. Apesar da zombaria, havia um fundo de verdade naquelas palavras. Isso também se encaixou com a análise anterior de Jiang Chen. A palma da nuvem ametista não servia para o estilo dele. Entretanto, mesmo com a forma grosseira com que Hu Bingyue estava demonstrando a palma da nuvem ametista, ela era sólida e prática. Era bem melhor do que algumas demonstrações floridas que apareceram antes dele. A princesa Guyu reconheceu a sua força e estabilidade. Ela pronunciou o seu julgamento de Pico do Reino Hábil. A identidade dos herdeiros que iriam subir ao palco em seguida era ainda mais incrível. Capítulo 24. Jiang Chen choca todos os convidados. O herdeiro do ducado de Tianshui, Shui Qingshu, demonstrou a agulha do soberano Dongfang. Imprevisível e etéreo, com um fluxo bizarro. Parecia que ele realmente tinha treinado até um alto nível. A princesa Guyu inclinou levemente a cabeça após ver isso. Pico do Reino Excelente. O herdeiro de Xuanwu, Yi Taishu, exibiu uma versão florida da palma da nuvem ametista. Era extremamente elegante, como mercúrio derramado no chão. Isso acalmou os ânimos de vários jovens que queriam subir no palco. Eles sentiram que a distância entre eles e Yi Taishu era enorme. A princesa Guyu deu um olhar de admiração para a performance de Yi Taishu e disse: Início do Reino da Perfeição. Ele foi o primeiro dos herdeiros a conseguir uma classificação no Reino da Perfeição. Era preciso lembrar que treinar uma habilidade até o pico do Reino Excelente já era uma raridade. Atingir o Reino da Perfeição significava que não tinha nenhuma falha ou fraqueza aparente na sua técnica. O reino seguinte era o da Grande Perfeição. Apenas um verdadeiro gênio seria capaz de treinar uma habilidade até o Reino da Grande Perfeição. Isso significa que se um praticante alcançasse esse reino em alguma habilidade, ele teria uma compreensão e um domínio absoluto sobre essa técnica em específico. Bai Zanyun, o herdeiro de Baihu, se sentiu um pouco inquieto quando Yi Taishu recebeu uma avaliação tão alta. Em seus pensamentos, eu devo demonstrar a agulha do soberano Dongfang. Bai Zhanyun estava praticamente no mesmo nível de Yan Yiming quando se tratava da palma da nuvem ametista. Ele também estava no pico do Reino Excelente e ainda não tinha alcançado o Reino da Perfeição. Mas ele já estava praticando a agulha do soberano Dongfang há muitos anos e já tinha formado a sua própria compreensão da habilidade. Apesar da sua arrogância, havia um certo fluxo na forma que Bai Zhanyun usava a agulha do soberano Dongfang. Era como andorinhas se escondendo entre as nuvens, ou como pássaros acelerando na direção de uma madeira. Uma mudança inesperada sempre acontecia quando chegava em um determinado ponto. Nas mãos de Bai Zhanyun, a agulha do soberano Dongfang poderia ser descrita como única e especial. Apesar da sua habilidade ainda estar no pico do Reino Excelente, com a sua inovação e compreensão à sua habilidade, já merecia ser chamada de perfeição. De fato, após a princesa Guyu contemplar a sua apresentação, ela avaliou: Pico do Reino da Perfeição. Bai Zhanyun estava extremamente orgulhoso após receber uma avaliação de Pico do Reino da Perfeição, superando Yi Taishu. O seu peito estava estufado, e novos traços de fervor poderiam ser vistos nos seus olhares para Long Jushue. Bai Zhanyun ficou em cima do palco de forma imponente, como se ele já fosse o grande campeão. Ele observou os outros herdeiros embaixo do palco e disse: Alguém mais gostaria de subir e demonstrar as suas habilidades? Hong Tiantong sentiu que o nível da sua palma da nuvem ametista estava no máximo no mesmo nível que Yi Taishu. Após um pouco de consideração, ele resolveu desistir. Bai Zhanyun ficou ainda mais arrogante e orgulhoso após ver Hong Tiantong desistir. O seu olhar se direcionou para Jiang Chen. Jiang Chen, se eu não estou enganado, você disse que eu tive sorte agora há pouco. Você com certeza deve ter praticado essas duas técnicas até um alto nível. Bai Zhanyun estava extremamente satisfeito. Ele já odiava Jiang Chen há algum tempo. Ele ficaria realmente feliz se pudesse humilhar Jiang Chen, principalmente em um evento tão importante quanto esse. Além do mais, ele tinha uma vaga noção dos planos do Duque do Dragão Ascendente de pegar a veia espiritual de Jiang Han. Portanto, tinha uma pequena chance dele conseguir ajudar a humilhar Jiang Chen e, quem sabe, ganhar um favor de Long Juxue. As palavras de Bai Zhanyun tornaram Jiang Chen o centro das atenções novamente. Jiang Chen tinha ganho de forma inexplicável contra Yan Yiming mais cedo. A luta tinha sido extremamente rápida e quase ninguém pôde ver o que aconteceu. Todos achavam que tinham sido um acidente. Essa era a quarta vez que Bai Zhanyun tinha provocado Jiang Chen. Ele tirou o osso de galinha da boca e colocou no prato, suspirando resignado. Por que tem tantas pessoas sem cérebro no mundo? Você, Bai Zhanyun,
teve o seu momento de glória quando a sua performance foi classificada em primeiro lugar. Por que você insiste em estapear o próprio rosto? Estapear meu próprio rosto? Bai Jianyun gargalhou do fundo do coração. Jiang Chen, se você puder estapear o meu rosto, então eu prometo não me mover. Jiang Chen se levantou lentamente sem dizer nada. Ele olhou para a princesa Guyu e andou até o palco com um leve sorriso no rosto. Bai Jianyun, você deve se orgulhar por receber uma avaliação de pico do reino da perfeição e por ter ganho desse bando de concorrentes. Não seria uma pena se você encontrasse alguém que pudesse pisar em você no auge da sua vida, não é? Assim, uma certa beldade lhe olharia com outros olhos, não é mesmo? Eu devo lhe dizer a verdade. Você é muito ingênuo e um completo fracasso. Ingênuo? Fracasso? Você é apenas um verme bom pra nada, um lixo inútil que não consegue nem mesmo passar pelos 3 exames fundamentais. O que lhe dá o direito de me chamar de fracasso? Não é que eu esteja lhe chamando de fracasso. Você realmente é um. Você vê a beldade como uma fênix suprema, mas ela lhe vê como um cachorro de rua qualquer. Você finge constantemente ser tudo isso na minha frente, mas nem mesmo sabe a razão pela qual você se diz grandioso. Como você não seria um fracasso se você nem mesmo compreende a razão pela qual você vive e gasta anos da sua vida perseguindo um sonho que nunca irá se tornar realidade? A sua performance da agulha do soberano Dongfang lhe trouxe o reconhecimento de todos e uma avaliação de pico do reino da perfeição. Mas você realmente acha que a sua técnica é realmente perfeita e invencível? Desde que você está tão confiante da sua vitória e pensa que é invencível, eu irei lhe dar uma chance. Use a sua agulha do soberano Dongfang em mim com toda a sua força, e eu irei lhe mostrar o verdadeiro significado de ser invencível. A eloquência de Jiang Chen não tinha limites. Era como uma chuva de raios e trovões e... Uma mudança aconteceu nos corações dos espectadores quando Jiang Chen terminou de falar. Jiang Chen, você está me desafiando? Você tem certeza que deseja usar um ovo para atacar uma pedra? As palavras de Jiang Chen não surtiram efeito em Bai Jianyun. Ele gargalhou alto e no seu rosto estava um sorriso selvagem. Pare de conversa fiada e ataque. Deixe-me ver o quanto vale um dos 4 grandes herdeiros. Aos olhos dos espectadores, Jiang Chen era um almofadinha inútil reconhecido por toda a capital por ter apenas 3 meridianos de Qi verdadeiro. O outro era um herdeiro de um dos 4 grandes duques, um praticante no reino avançado do Qi verdadeiro, com 8 meridianos. Essas 2 pessoas não estavam no mesmo nível de existência. Poderia dizer até que, em circunstâncias normais, um praticante com 8 meridianos nem mesmo olharia para um de 3. A distância entre os dois era simplesmente grande demais. Mas agora, o desafiante era aquele com 3 meridianos de Qi verdadeiro. Esse Jiang Chen foi espancado até virar um idiota? Esse Jiang Chen está procurando a própria morte. Até mesmo Jiang Feng, o duque de Jianghan, falou. Chener, você... Jiang Chen levantou o braço com um ar confiante. Tinha um leve ar de persuasão nele. Isso parou Jiang Feng bem no meio da frase. O belo corpo da princesa Guyu estremeceu. Naquele momento, ela tinha visto um tipo de confiança absoluta que faria com que alguém o seguisse cegamente. Será que esse garoto realmente recebeu um auxílio divino? A princesa Guyu não podia evitar de ter esses pensamentos. Bai Jianyun gargalhou ainda mais alto. Tudo bem, Jiang Chen. Eu nunca gostei de você, mas eu tenho que admitir, você tem coragem. Seus pés se moveram no instante em que ele terminou de falar. 8 fluxos de Qi verdadeiro circularam ao redor do seu corpo. Eles começaram a rodar cada vez mais rápido, dando a impressão de que estavam evaporando e se tornando uma nuvem roxa. Que ametista oriental. Ele realmente é um grande gênio com 8 meridianos, um grande gênio. Jiang Chen permaneceu parado enquanto os seus olhos se contraíram em 2 finas linhas, como se ele estivesse meditando. Palavras vazias e sem postura. Já está na hora de acabar com isso. Bai Jianyun rugiu baixinho enquanto levantava os 2 pés do chão. O Qi roxo que estava circulando o seu corpo se transformou em 2 grandes fluxos de ar, enquanto uma aura divina e roxa parecia materializar 2 asas nas suas costas, fazendo ele flutuar, ao circular o Qi roxo e utilizando todo o Qi verdadeiro. Fogo e raio parecia estar se formando ao redor da ponta do dedo de Bai Jianyun, enquanto o Qi roxo, lentamente, acumulava na ponta do dedo, dando uma forte pressão imponente. Espada do Leste! Bai Jianyun concentrou o seu Qi em um grande clarão de luz ofuscante. A força do seu Qi parecia até mesmo ignorar as leis do espaço, enquanto formava fluxos bizarros de Qi que disparavam na direção de Jiang Chen. Meteoros flamejantes guiados! O Qi roxo e ofuscante tomou conta do palco. Em um piscar de olhos, o palco parecia estar no meio de uma chuva de meteoros, cobrindo toda a área de 100 metros com o seu poderoso ataque. Lento demais.
Jiang Chen começou a mover os seus pés na mesma hora que Bai Jianyun começou a ativar as suas habilidades. Algum traço de um sorriso zombeteiro dava para ser visto no seu rosto. Observe como o meu golpe perfura o seu braço direito. Bai Jianyun conseguiu discernir a direção do ataque pelo som do vento, mas um som perfurante já tinha acertado o seu braço direito quando ele ouviu a voz de Jiang Chen. Perfurando o seu joelho esquerdo! Outro som perfurante foi sincronizado com a sua voz. Bai Jianyun não teve oportunidade para reagir antes que uma dormência paralisante acertasse o seu joelho esquerdo. Era óbvio que ele tinha sido acertado. Droga! Bai Jianyun não conseguia compreender o porquê dele não ser capaz de desviar dos ataques. Ele conseguia ouvir a voz do seu oponente e poderia antecipar a direção do ataque. E a força do seu oponente era muito gentil, parecia ser muito fraca. Terceira costela do lado esquerdo. Ombro direito, tornozelo esquerdo. Era como se Jiang Chen estivesse lendo suavemente um livro. Os seus golpes acertaram Bai Jianyun no lugar e no momento que ele anunciava. Cada ataque era certeiro, etéreo e irrastreável. Bai Jianyun se contorcia em pânico cada vez que Jiang Chen anunciava o seu próximo movimento, mas ele nunca conseguia realmente desviar do ataque. Que irritante! Bai Jianyun estava a ponto de cuspir sangue de tanta frustração. Se tratando de força, ele sentia ser pelo menos 10 vezes mais forte que o seu oponente. Se tratando de corpo, a diferença era ainda maior. Até mesmo a princesa Guyu estava impressionada com o seu nível de treinamento. Mas ele estava sendo constantemente contra-atacado, sendo incapaz de utilizar toda a sua força. Ele só podia receber os ataques passivamente. O que mais o irritava era que o seu oponente só tinha 3 meridianos. Era como se o seu oponente pudesse prever todos os seus movimentos e estivesse sempre um passo à frente, apesar de não se mover rapidamente. Bai Jianyun estava ficando cada vez mais frustrado, mas ele tinha que admitir que se o seu oponente estivesse usando mais um pouco de força, ele já teria caído e sido pisado várias vezes. Jiang Chen de repente gritou: Tempo, tempo! No meio da luta e recuou rapidamente para longe de Bai Jianyun. Ele circulou o seu ki verdadeiro e atacou uma pedra que estava próxima dele. A pedra foi perfurada de um lado ao outro e se partiu no meio. Bai Jianyun, o que teria acontecido com você se eu tivesse usado esse nível de força nos meus ataques? Bai Jianyun estava atordoado e perplexo. Ele já estava extremamente frustrado por não conseguir demonstrar toda a sua força na luta. Mas agora, ele sentiu um arrepio enquanto um suor frio escorria pelas suas costas. Após toda aquela luta, ele percebeu que o seu oponente não era fraco, mas a verdade era que o seu oponente estava se segurando. Caso contrário, ele já estaria estirado no chão após o primeiro ataque. Os espectadores também chegaram nesta mesma conclusão. Mais uma vez, Jiang Chen virou o alvo de olhares complicados e incrédulos. Capítulo 25. O Reino Lendário de Treinamento. Irmão Jiang, quem poderia imaginar que o seu filho seria tão incrível? Você manteve ele em segredo do Reino Oriental inteiro. De fato, irmão Jiang, eu acredito que vocês, pai e filho, esconderam as suas forças para subir de uma só vez no teste do dragão oculto. Essa é a única opção. Até mesmo o herdeiro de Bio sofreu uma grande derrota nas mãos de Jiang Chen. Como poderia um grande gênio como esse ser incapaz de passar nos 3 exames fundamentais? Duque de Jianghan, meus parabéns, meus parabéns. Quem poderia imaginar que todo o reino seria mantido no escuro por vocês dois? Você deveria ser punido, hehe. Zhang Feng estava tão surpreso quanto os outros espectadores naquele momento. Ele não se surpreenderia nem um pouco se Jiang Chen tivesse sido derrotado em alguns golpes. Ele não ficaria surpreso mesmo se Jiang Chen se rendesse imediatamente. Mas essa luta o surpreendeu além da sua capacidade. Ele estava completamente atordoado. Esconder a sua verdadeira força? Um lobo na pele de um cordeiro? Jiang Feng não sabia se ria ou se chorava. Se esse fosse o caso, então a habilidade de atuar do seu filho era a maior do mundo. Nem mesmo o seu próprio pai pôde prever esse resultado. Jiang Feng não poderia nem mesmo sonhar com tal situação. Esse era o exemplo perfeito de que a alegria de um era a desgraça de outro. Os duques que não estavam de bem com o duque de Jianghan, alguns que tinham até rixas com ele, tinham expressões sérias ou tortas no rosto. Eles esperavam que após essa luta, o duque de Jianghan iria virar a grande piada do banquete. Eles também chegaram à conclusão que tinham sido enganados pela dupla de pai e filho. Até mesmo o duque do dragão ascendente assistiu à luta de Jiang Chen com alguns traços de desconfiança nos seus olhos. Parecia que eles sempre estiveram subestimando os esquemas da família Jiang. Long Jushui odiava Jiang Chen ainda mais depois de assistir a essa luta. As palavras de Jiang Chen aparentavam zombar de Bai Jianyun, mas na verdade estavam zombando dela, Long Jushui. Para que serve um pequeno e medíocre ducado fazer esses esquemas?
Pequenos esquemas e pequenos truques são tão reais quanto nuvens na frente de um poder absoluto. Long Juxui ainda desprezava Jiang Chen. Com a sua constituição da Phoenix Azure, ela tinha certeza que iria subir aos céus quando entrasse oficialmente na seita do Sol Roxo. E daí, se esses plebeus herdassem os seus ducados. Eles não passavam de formigas. Fosse Jiang Chen ou Bai Zhanyun, todos eles eram apenas formigas aos seus olhos. Entretanto, mesmo que eles fossem formigas, ela ainda queria vê-los rastejando aos seus pés. Mas esse Jiang Chen, essa maldita formiga, sempre estragava os seus planos. A única pessoa que não teve nenhuma reação foi a princesa Goyu, porque todo o seu corpo estava em devaneio. Ela ainda estava presa nos seus pensamentos sobre a luta. O golpe mágico de Jiang Chen, aquela paisagem mental indecifrável, era como uma pessoa que observa as estrelas sem compreender os seus segredos. A princesa Goyu estava em um estado mental de contemplação. Ela estava simulando a luta repetidamente na sua mente, mas não importava o quanto ela simulasse, com o seu conhecimento do Dao marcial e da agulha do soberano Dongfang, ela ainda não conseguia compreender a luta que ela tinha acabado de assistir. Isso significava que a princesa Goyu não conseguiria imitar os movimentos de Jiang Chen, nem mesmo simulando em sua mente. A princesa Goyu não era capaz de compreender o nível da agulha do soberano Dongfang de Jiang Chen. Goyu continuou a tentar simular a luta até perceber, tragicamente, que era impossível para ela mentalizar o reino e a profundidade do Dao marcial daquela habilidade com a sua força atual. Ela nem mesmo cogitava treinar até esse nível. Esse reino... Uma frase flutuava dentro da mente da princesa Goyu. Um certo tipo de reino. Foi nesse momento que Duru Hai usou um tom de voz arrogante e presunçoso e disse: Jiang Chen, isso é uma troca de golpes na frente da princesa Goyu. Já foi estabelecido que os praticantes apenas devem usar o método do Qi oriental ametista e as técnicas marciais que o acompanham. Como você ousa usar outra técnica? Você ainda tem alguma dignidade como filho de um duque? Jiang Chen olhou de relance para Duru Hai, sem a menor vontade de respondê-lo ou insultá-lo. Seria um insulto para si mesmo caso ele gastasse alguma saliva com esse tipo de gente bajuladora e desprezível. Após ver a atitude arrogante de Jiang Chen e o seu silêncio, Duru Hai pensou que Jiang Chen estava com medo dele. A sua atitude se tornou ainda mais audaciosa. Jiang Chen, deixe-me lhe dizer uma coisa. Isso é uma afronta e um desrespeito à família real. Eu definitivamente irei reportar isso para a Vossa Majestade. Organizador principal Du, por favor, não diga mais nada. O rosto de Bai Zhanyun estava pálido, mas ele ainda esboçou um sorriso amargo. Ele usou a agulha do soberano Dongfang. Eu perdi e admito a minha completa derrota. Duru Hai pensou que Bai Zhanyun estava procurando uma saída que ainda lhe salvasse alguma dignidade. Ele resolveu confortá-lo. Bai Zhanyun, não se sinta desanimado. Esse Jiang Chen usou algum tipo de truque sujo. Pense sobre isso. Essa pessoa não é nem mesmo capaz de passar nos 3 exames fundamentais. Como ele poderia usar a agulha do soberano Dongfang para lhe derrotar? Eu acredito que... Duru Hai, esta princesa ordena que cale a sua boca. A princesa Goyu tinha finalmente recuperado os seus sentidos e deu de cara com Duru Hai pulando para cima e para baixo, criando uma cena, acusando Jiang Chen de usar algum truque sujo. O grande método criado pelo fundador do Reino Oriental se tornou um truque sujo na boca de um idiota ignorante. Como poderia a princesa Goyu não ficar irritada? Princesa, esse Jiang Chen... Duru Hai queria adicionar um insulto para incriminar e desqualificar Jiang Chen. Eu já mandei você se calar! O tom de voz da princesa Goyu ficou ainda mais pesado. Como um organizador do teste do dragão oculto, como é possível a sua visão ser tão ruim para nem mesmo reconhecer o método do Dao marcial do nosso fundador? Eu estou realmente considerando pedir ao meu irmão real para revogar o seu título de organizador dos testes do dragão oculto. O que? Princesa, eu sou inocente? A expressão facial de Duru Hai mudou drasticamente. Saia daqui agora! A princesa Goyu também não sabia do porquê dela ter ficado com tanta raiva de Duru Hai. Talvez tenha sido porque Duru Hai atrapalhou o seu estado contemplativo com a sua gritaria idiota? Nesse momento, a princesa Jiruo tinha uma expressão inocente e despreocupada no rosto e perguntou sorrindo. Tia, o irmão Jiang Chen é muito forte. Você disse que ele derrotou Bai Zhanyun, que estava no pico do reino da perfeição. Em que reino está a sua agulha do soberano Dongfang? Pico do reino da grande perfeição? Pico do reino da grande perfeição? O rosto de todos os espectadores mudou assim que
essas palavras foram ditas. Todos sabiam que apenas os maiores gênios eram capazes de treinar alguma habilidade para o pico do reino da grande perfeição. Esse era o maior reino possível para se treinar alguma habilidade. Ser capaz de treinar uma habilidade até esse nível significava ser um grande gênio que só nascia um a cada 100 anos. Mas os lábios sensuais da princesa Guyu tremeram levemente ao ouvir essas palavras e uma luz de animações brilhava em seus olhos, como se as palavras pico da grande perfeição fossem inadequados para descrever a habilidade que a fez se perder naquele estado mental por tanto tempo. Pico da grande perfeição? Os lábios de jade da princesa Guyu relaxaram enquanto ela respirava. Ela soltou um leve suspiro. Eu conheci um mestre quando eu tinha 16 anos. Eu aprendi do mestre que existe um reino ainda maior do que a grande perfeição nas práticas do Dao marcial. A multidão ficou atordoada ao ouvir as palavras dela. Daqueles presentes, quem não era um mestre do Dao marcial? Todos eles tinham treinado por várias décadas e eram verdadeiros mestres do Qi. Entretanto, eles nunca tinham ouvido sobre um reino mais elevado do que a grande perfeição. O que uma técnica marcial poderia fazer além da grande perfeição? Não era o suficiente estar no reino da grande perfeição? Isso era inconcebível. A princesa Guyu parecia ter se emocionado ao lembrar do antigo mestre que encontrou. Murmurando levemente, ela disse: Eu sei, parece ser um conto de fadas, mas aquele mestre me disse: o Dao marcial é uma grande galáxia, infinita e sem fronteiras. Gênios do Dao marcial são estrelas que brilham na galáxia. O nosso reino oriental e os 16 reinos vizinhos não são nada além de uma gota d'água no oceano que é esse continente. Os verdadeiros gênios do Dao marcial desse mundo são 1 em 1 bilhão. Seja em termos de força ou de compreensão. Esses gênios são capazes de treinar facilmente para o reino da grande perfeição. E a parte assustadora é que nesse momento, eles podem causar alterações nas bases fundamentais das habilidades. Eles podem acrescentar vários mistérios, aperfeiçoar a técnica e o seu verdadeiro significado. O tom de voz da princesa Guyu estava tomado de devoção e traços concentrados de saudade encheram os seus lindos olhos. Isso era porque a princesa Guyu nunca limitou o seu pensamento. Ela tinha fome pelo vasto mundo do Dao marcial. Ela se encheu de sonhos e curiosidade sobre o mundo após ouvir sobre o Dao marcial daquele velho mestre. A princesa Guyu tinha um vago sentimento de que o domínio de Jiang Chen da técnica da agulha do soberano Dongfang tinha alcançado aquele reino dos verdadeiros gênios que o seu mestre tinha lhe falado. Reinos maiores do que o reino da grande perfeição, como nós deveríamos chamá-los? Todos os mestres marciais presentes se sentiram perdidos com essa nova informação que ia além dos seus níveis de compreensão. A princesa Guyu não se segurou e falou abertamente. É claro, para esses verdadeiros gênios, não há nenhuma razão para treinar uma técnica superficial para o reino lendário. Os verdadeiros gênios pegam algumas técnicas superiores e treinam para o reino lendário. Só assim eles criam os seus próprios estilos, adicionando a sua própria filosofia e os seus mistérios, para elevar a qualidade da técnica e usá-las como os seus trunfos. Essa é a marca de um verdadeiro gênio. Os espectadores finalmente compreenderam após essa rodada de explicações. Então isso era o reino lendário. Tia, então isso significa que a agulha do soberano Dongfang do irmão Jiang Chen já alcançou o reino lendário? A princesa Jiru estava ansiosa para confirmar esse ponto. Eu tenho praticado a agulha do soberano Dongfang por 13 anos, e eu estou no reino inicial da grande perfeição. Eu sinto que eu posso entender a teoria do pico da grande perfeição e até simular na minha mente, mas eu sou incapaz de compreender os mistérios da agulha do soberano Dongfang de Jiang Chen. Era como um dragão se revelando, mas apenas a cabeça estava visível. Eu não pude nem mesmo simular as suas ações na minha mente. Pessoal, por favor reflitam sobre isso. Em qual reino a agulha do soberano Dongfang dele estaria, se nem mesmo eu sou capaz de compreender a teoria dela? A princesa Guyu parou por aí, mas lançou um olhar profundo para Jiang Chen. Jiang Chen, entretanto, gargalhou preguiçosamente. Reino lendário? Um reino assim tão incrível realmente existe? De qualquer forma, eu ganhei apenas porque Bai Jianyun é um fracasso total. Ele já tinha exibido a sua agulha do soberano Dongfang na minha frente. Eu apenas consegui ver através dos seus mistérios. Como poderia uma coisa assim tão misteriosa existir? Bai Jianyun estava envergonhado. Não importava o quão orgulhoso ele era. Ele não conseguia odiar Jiang Chen. Deixando de lado que ele e Jiang Chen tinham lutado agora há pouco, Bai Jianyun percebeu que tudo o que Jiang Chen tinha dito era verdade. Ao se acalmar e refletir, tudo ficou claro para ele. Ele tinha feito de tudo para agradar Long Jukshu, mas quando foi que aquela mulher respondeu sinceramente a todos os seus esforços? E se você deseja acompanhar Jiang Chen no caminho até o topo do Dao marcial, inscreva-se no canal
curte, comenta e compartilha. E não esqueça de ativar o sininho para não perder a continuação de O Soberano dos Três Reinos. Até a próxima!